Sumiu, com Fernando Barra. Fernando Barra chegando aqui com a gente, ele que é especialista em tecnologia e inovação, autor do livro Meu Emprego Sumiu e ajuda a gente toda segunda-feira a refletir sobre o futuro do trabalho, o trabalho do futuro. E na sexta-feira passada aconteceu a Cúpula Mundial da Inteligência Artificial para o Bem da ONU, das Nações Unidas, com a participação de mais de 3 mil participantes. E chamou a atenção, Fernando, a participação de robôs humanoides, que participaram e discutiram o futuro da inteligência artificial junto com os humanos. Bom dia, Fernando, devemos ficar assustados com isso? Bom dia, Mauro, Ana, todos os ouvintes da Rádio Nova Brasil. Mais uma vez é um prazer estar aqui. De fato, essa coletiva, os robôs não participaram de toda ao evento, mas sim de uma coletiva de imprensa que aconteceu ao final do evento, e foi muito curioso, porque esses robôs estavam programados com a inteligência artificial para responder às perguntas dos jornalistas que ali estavam participando. Somente nesse evento nós tínhamos mais de 3 mil participantes, entre líderes de empresas de tecnologia, políticos, economistas, inclusive filósofos, discutindo aí o futuro da inteligência artificial, aonde a gente pode usar esse tipo de tecnologia, em qual local ela pode afetar a economia e até mesmo a forma como os seres humanos convivem entre si. E foi muito curioso, porque esses robôs humanoides, e eles são chamados de robôs humanoides porque eles se parecem muito, eles têm uma carcaça muito parecida com o ser humano, tiveram a oportunidade de responder algumas perguntas dos jornalistas, e uma das perguntas que mais chamou a atenção foi uma resposta do robô Sofia, que é da Ransom Robotics. Ele afirmou que num futuro muito próximo, ela acredita que os robôs vão poder administrar melhor o mundo do que os humanos, porque eles não possuem emoções. E aqui foi muito interessante, porque foi um momento onde o robô chegou num paradoxo, num dilema que nós, seres humanos, temos há milhares de anos e ainda não conseguimos dar uma solução para ele, ou melhor, aprendemos a conviver com ele. O momento de tomada de decisão, ele sempre é influenciado por uma emoção. Na verdade, primeiro a sua emoção toma essa decisão e depois o seu cérebro racional justifica porque você tomou essa decisão. É por isso que a gente vê tanta compra em impulso e tantas outras ações que nós, seres humanos, tomamos. A grande pergunta é, será que tomar decisões e administrar o mundo sem emoções não me parece ser um bom caminho para a humanidade? E esta foi um grande questionamento dos jornalistas, mas ao mesmo tempo que a Sofia deu essa escorregada, ou melhor, mostrou esse poder de se imaginar superior à humanidade por não ter emoções, em diversos momentos da coletiva, os robôs ali apresentados através da inteligência artificial deixaram claro que eles entendem que eles são uma ferramenta de trabalho e que a melhor forma que eles podem conviver e ajudar os seres humanos é tomar o seu papel como uma ferramenta, automatizando diversas atividades que nós, seres humanos, já fazemos e tomando decisões baseadas numa quantidade de informações e de dados que para um ser humano é praticamente impossível poder ter acesso a todas essas informações. Foram discussões bastante interessantes, a velocidade com que a inteligência artificial está tomando lugares no mercado de trabalho, está sendo utilizada pelas empresas, realmente é algo nunca visto. Sem dúvida alguma, nós vamos ter algum impacto econômico nisso e algumas decisões vão precisar ser tomadas. Uma das grandes discussões dentro dessa conferência foi a criação de um imposto. Ele já foi defendido, inclusive, por grandes líderes de tecnologia, como Bill Gates, Elon Musk, um imposto para que uma empresa que utilize muita inteligência artificial pague este imposto e que isso possa retornar à sociedade em prol dos empregos que vão desaparecer. Eu acho que é um tema extremamente importante, é uma pauta grande, mas eu queria terminar falando uma frase de um ser humano e não de um robô humano, que também há muitos anos já fala a respeito dessa disputa entre homem e máquina. É um filósofo americano chamado Chesterton, que ele diz que nenhum homem é melhor do que uma máquina,
mas também nenhuma máquina será melhor do que um homem com uma máquina. Então fica aqui essa reflexão para você que está ouvindo a gente aí, como você pode trabalhar no seu dia a dia aliado a essa máquina, como você pode tomar benefícios da inteligência artificial para o seu emprego não desaparecer. Eu só tenho um questionamento que aí é para a gente pensar, né? Porque, de fato, a máquina tomar decisões eliminando, né, o viés da emoção, em muitas questões pode ser interessante, mas eu também queria saber, assim, até que ponto isso é ruim? Até que ponto a emoção que nos diferencia, né, como espécie, ela não é um elemento importante também na tomada de decisão, né? E que nos torna, afinal, humanos, né? É o que Exatamente. nos diferencia, essa é a palavra mesmo, né, Fernando? Eu diria, óbvio, não sou especialista, neurocientista, mas eu diria que se nós tirássemos essa emoção, com certeza o ser humano não teria chegado até onde nós chegamos. Imaginar que é possível tomar todas as decisões de forma fria seria, para o momento da sociedade atual, até uma grande tolice, visto tudo que já aconteceu até aqui e como nós, seres humanos, chegamos até aqui. Esse quê de emoção e esse quê de consciência, de entender que está incluso em um universo que afeta e pode ser afetado por esse universo, na minha opinião, é o grande diferencial da humanidade. É isso que faz criarmos máquinas, criarmos tecnologias para desenvolver um mundo melhor. Então, eu vou sempre defender uma parceria entre humano e máquina. Eu vou sempre defender que nós somos o instrumentador, o utilizador de uma ferramenta para criar um mundo melhor. O quadro nunca vai ser melhor do que o pintor e o pincel jamais vai ser mais importante do que ambos. E aqui a inteligência artificial tem o papel do pincel. Ela é uma grande ferramenta, eu acho que ela pode automatizar diversas atividades do dia a dia, mas jamais tomar o lugar do pintor. Ô Fernando, Mauro, uma coisa quando a gente fala de robôs, né, me remete assim à minha infância, assistindo Jetsons. Eu era fã da Rose, assim, eu era pequenininha, eu falei assim, nossa, tem uma Rose, seria maravilhoso, né? Então, a Rose tá surgindo, né? Ou já surgiu em alguns momentos, né, Fernando? É impressionante como a gente já lida com essa Rose no dia a dia, através do nosso celular, através da Alexa ou da Siri no iPhone, e muitas vezes nem percebe, né? A quantidade de atividades que são feitas hoje automaticamente por um robô. A maioria das pessoas, dos nossos ouvintes agora, já estão na rua, no trânsito, indo para o trabalho, e a maioria deles está sendo guiada por um robô, mesmo sem perceber. Esse aplicativo dentro do seu telefone celular, aí, o Google Maps ou o próprio Waze, é um algoritmo que está te dizendo nesse exato momento um caminho para chegar até o seu trabalho. E essa decisão, usando até aqui um pouco do que o Mauro falou, e essa decisão sem emoção para te dizer qual o melhor caminho, nesse momento ela é muito interessante. Mas ela está tirando de você, sem você perceber, o ato de raciocinar e pensar em novos caminhos. A gente basicamente tem pessoas que começaram a dirigir agora nessa nova geração, que se desligar o Waze, eles não sabem chegar em locais nenhum. Verdade. Então sempre tem esse balanceamento de quanto a máquina me controla e de quanto eu controlo a máquina. Eu acho que essa é a maior consciência para os próximos anos e que a gente vai precisar estar atento o tempo inteiro. Até uma coisa tão simples, né? Assim, o telefone, a gente não memoriza mais os telefones básicos, não é? Pois é, a gente não sabe o telefone. Já é uma extensão da mãe do filho, é verdade, é isso verdade. mesmo. É isso exatamente. Mesmo. São atividades que antes o ser humano precisava fazer e hoje uma máquina faz melhor do que um ser humano. Mas sempre fica a provocação até que ponto eu vou deixar que essa atividade seja controlada 100% por uma máquina. Fernando Barra, e a gente vai continuar conversando sobre isso em toda semana, toda segunda-feira com o Fernando aqui no Nova Manhã. Fernando, obrigado por hoje, boa semana para você. Obrigado, boa semana, Mauro, Ana e a todos os ouvintes. Até segunda-feira que vem. Obrigadão, valeu.